Boa noite para você. Eu sou o pastor Anderson Rezende e este é o ajuntamento da Igreja Presbiteriana de Palmeiras. Nesta noite, nós teremos a oportunidade de adorar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele faz nas nossas vidas. Vamos orar, cantar e também temos uma mensagem muito especial de Deus para você. O tema hoje é uma história de reconstrução. Existe algo em sua vida que precisa ser reconstruído? Você precisa de revitalização? Então não perca, esta mensagem foi feita para você. Papais e mamães, chamem seus filhos, porque o Departamento de Educação Cristã preparou um momento super especial de culto infantil. E também prepare seu coração para o momento Família de Deus. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, chame eles para assistirem, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e coloque nos comentários, por qualquer meio, sugestões e pedidos de oração. Estaremos orando por você durante toda a semana. Bom ajuntamento, seja muito bem-vindo ao nosso meio, que Deus nos abençoe nesta hora. No Salmo número 19, do versículo 7 a 10, Davi diz as seguintes palavras: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Neste salmo, Davi enaltece a palavra de Deus. Ele diz que a Sagrada Escritura fortalece e restaura a sua alma, que as instruções de Deus na sua lei são capazes de iluminar o seu caminho, que essa palavra o livra de cair nos seus próprios enganos do coração e que essa palavra é mais valiosa do que muito ouro, do que ouro depurado, do que ouro puro. Davi aqui está enaltecendo a instrução que Deus dá aos seus filhos e como a vida dos seus filhos é mais prudente, mais sensata, mais segura do que qualquer outro lugar que a gente possa buscar entendimento. Vamos adorar a Deus nesta hora, porque Ele não nos deixou sem instrução. Pelo contrário, Ele nos dirige, nos protege, fortalece e restaura através da sua palavra. Vamos adorar a Deus com o presbítero Marco, que vai nos conduzir no momento de cântico e de oração. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim.
quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos concede. Queremos ser adorador por excelência, mas primeiramente pela excelência da Tua palavra. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que nos guia perante todas as adversidades, mesmo que passamos por momentos tão difíceis em nossas vidas, que parece que se formou uma parede de bronze à nossa frente. Mas o Senhor, como o guerreiro dos guerreiros, Senhor dos senhores, Pai da eternidade e príncipe da paz, o Senhor vem com sua espada desembainhada e abre essa parede. Abre essa parede para que possamos passar e seguir o nosso caminho ao seu lado, conduzido pela tua força, pela tua palavra, pela excelência do seu poder. Nós caminhamos contigo, porque se não fosse a tua vontade, não daríamos um passo sequer. Obrigado por tudo, meu Deus. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso pastor, e confiamos em ti. Em dias difíceis, em dias de bonança, o Senhor é o nosso pastor. Nós te adoramos, te glorificamos e sabemos que em tudo tu sabes o que fazes. Muito obrigado, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pior que desconhecer a verdade é conhecê-la e ignorá-la. Tiago, aqui na sua carta, está dizendo que aquele que conhece e não pratica está se enganando. Muitos se convencem da palavra, mas infelizmente não se converteram à palavra. Essa pessoa corre um sério risco de errar e, pior, ela se encontrará com o veredito de Deus. Não se esqueça, quem muito sabe, muito será cobrado. Vamos pedir a Deus que primeiramente nos perdoe os pecados, porque todos nós, em certa medida, conhece a palavra e a ignora e erra. Mas vamos pedir também a Deus que, além de nos perdoar, nos dê poder pelo Espírito Santo para que consigamos, dia a dia, praticar essa palavra valiosa. Eu convido o presbítero Clóvis que nos conduza a essa oração de contrição. Santo e bendito Deus, queremos nesse momento, ó Pai, te engrandecer, te louvar e te bendizer, ó Pai, pois só o Senhor é santo, ó Pai. O Senhor é o Deus de nossas vidas, ó Pai. O Senhor é o necessário de nossas vidas, ó Pai. Queremos, ó Pai, quebrantados, ó Pai, pedir perdão a Ti, ó Pai, por tantas vezes, ó Pai, nos alimentamos da Tua palavra e não a praticamos, ó Pai. E muitas vezes também deixamos a Tua palavra de lado e procuramos tantas coisas, ó Pai, tantas coisas vazias em nossas vidas, ó Pai. Perdão, ó Deus. Que Teu Santo e bendito Espírito, ó Pai, esteja em nossas vidas, nos corrigindo, ó Pai,
nesse sentido, ó Pai, em todos os outros sentidos de nossas vidas, ó Pai, pois a nossa missão é te louvar, te bendizer, ó Pai, e fazer a tua santa e bendita vontade, ó Pai. Aproveitamos nesse momento, ó Pai, que passamos por essa pandemia, esse momento difícil em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, ó Pai. E o louvamos a Ti, ó Pai, te engrandecemos e te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos cantar o cântico Oferta Agradável. Essa música é uma ótima oportunidade para que você se entregue nas mãos de Deus e peça a Ele para reconstruir a sua história. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Chegamos no momento muito especial do nosso culto. O Departamento de Educação Cristã preparou um momento muito especial, uma história muito linda para que as nossas crianças também possam, nesses dias de quarentena, ouvir a palavra de Deus na linguagem delas. Então, papai, mamãe, titio, titia, chame as crianças agora para que elas possam ouvir essa história que a tia Lu vai contar para a gente. Boa noite, criança de Jesus. Tudo bem? Tô com saudade de vocês. É por isso que eu vim aqui contar uma história muito legal para vocês. Me fala uma coisa. Você já sentiu medo? Medo de bichos? Medo de se machucar? Medo de ficar doente? As coisas que estão acontecendo causam muito medo no nosso coração. Eu sei disso.
E é por isso que hoje eu vou contar para você uma história que está lá no texto de Mateus 8, do versículo 23 ao 27. Se você quiser, pode pegar a sua Bíblia para você ler, tá bom? Jesus acalma a tempestade. Vai falar sobre esse medo, algum desses medos que os discípulos sentiram. Um dia, Jesus entrou no barco para ir para uma cidade que ficava do outro lado do mar da Galileia com seus ajudantes, os discípulos. Então, o balanço das ondas, o vento gostoso do mar, estava tão gostoso que Jesus, que estava cansadinho, querendo dormir um pouquinho, pegou um travesseiro e foi deitar e tirar uma soneca. Afinal de contas, que delícia que estava, tão gostoso. E ele estava tão cansado, então ele dormiu. Dormiu tranquilo, tranquilo. Mas de repente, no meio do mar, aconteceu uma coisa. O vento começou a soprar muito forte. O barco começou a encher de água. As ondas ficaram muito nervosas e muito bravas. Ai meu Deus, nós vamos afogar. O barco estava enchendo de água. Os discípulos ficaram apavorados de medo. Socorro! Ai meu Deus, a gente vai afogar. Nossa, Pai do céu, ajuda a gente. E aí eles ficaram com medo de afundar e foram acordar Jesus. Jesus, acorda, Jesus. Jesus levantou calmamente, olhou para eles e disse: Ô gente, mas que gritaria é essa? Por que vocês estão gritando com tanto medo? Por que isso? Homens de pequena fé. Na mesma hora, Jesus levantou, falou para o vento e para o mar: fiquem quietos. Eles se acalmaram e o barquinho, que estava quase afundando, cheio de água, começou a navegar tranquilamente de novo. Os discípulos que estavam ali começaram a olhar um para o outro e falaram assim: nossa, Jesus é poderoso mesmo. Que isso? Que homem é esse? Que até o vento, o mar, o obedecem. Nossa, estamos de cara. Olha. Do mesmo jeito, quando você ficar com medo, não precisa ficar apavorado. É só você conversar com Jesus, porque Ele está com a gente o tempo todo e Ele nos livra de todo perigo, de todo mal. Vamos falar com Ele agora? Eu quero que você feche seus olhinhos. Eu vou te convidar a fazer junto comigo essa oração. Feche seus olhos e repete com a tia Lu. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor está sempre comigo. Me livra do perigo, do mal e tira todo o medo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para a gente terminar essa história super legal, eu quero deixar um versículo que eu quero ver quem vai decorar, hein? Se vai ser os meninos ou se vai ser as meninas. Vamos repetir com a tia? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Mais uma vez? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Não tenha medo. Tenha Jesus o tempo todo no seu coração. Um beijo e até a próxima. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Graça e paz. Graça e paz, igreja. Eu e a Lu estamos aqui com muito prazer, com muita satisfação de poder estar fazendo esse vídeo, de estar podendo também demonstrar nosso sentimento para vocês, que é de muita tristeza por estar ausentes, né? Por não estarmos presentes um com o outro dentro da igreja, mas também felizes por estarmos nessa luta em conjunto, né? Contra essa doença, que se Deus quiser e Ele adquirir, nós vamos vencer, tá bom? É isso aí. A gente tá assim, separado, mas com os vídeos, com as lives, né, do pastor, tá sendo muito legal. O encontro, né, que tá fazendo falta, o nosso cafezinho, né? Mas tá bom. Bom, a gente vai estar passando para vocês uma passagem da Bíblia, que é 1 Coríntios, capítulo 2, de versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está?
Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém. Amém, gente. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. E se Deus quiser, estaremos orando para que isso acabe logo e a gente volte a se encontrar. Tudo de bom. Beijão. Até mais. Oi, irmãos. A gente está com muita saudade de vocês, mas a gente está aqui para proteger a nossa família e a família de vocês também. Logo, logo, se Deus quiser, a gente estará todo mundo junto para louvar a palavra do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Nós estamos orando por cada um de vocês e para dizer que vai ficar tudo bem e que logo estaremos aí para nos encontrar, nos reunir de novo. Eu quero mandar um grande beijo para todos vocês. A paz do Senhor. Boa noite, família presbiteriana. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse momento, em todos os momentos de nossas vidas. Quero deixar aqui o meu abraço caloroso, mesmo que virtualmente, nesse momento em que Deus preparou para que todos nós estejamos, cada um em suas casas, né? Mas deixando aqui também o desejo ardente de que em breve nós estejamos todos juntos novamente. Muitas saudades, irmãos. Um abraço a todos. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Hoje viemos deixar um versículo que se encontra em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. 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 Que possamos logo estarmos juntos. Amém. Fiquem com Deus. Com Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Amém. Estamos aqui para dizer que continuamos orando, para que este momento que estamos passando passe logo e que em breve nós estaremos com vocês, louvando, agradecendo e cultuando aquele que nos fortalece. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Um abraço a todos os irmãos. Um beijo, irmãos. Até Tchau. mais, até breve. A paz do Senhor, irmãos. A gente está com muita saudade de vocês, mas logo, se Deus quiser, a gente vai se encontrar nesse culto maravilhoso. Paz do Senhor, pastor. Louvado seja Deus que estamos vivos, te adorando a todos os dias, meu Deus, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós, pastor. E logo, logo estaremos juntos louvando a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Irmãos, que o Senhor os abençoe a família de cada um também. Boa tarde a todos. Eu lhe agradeço por tudo que o Senhor me fez e tudo que Ele está fazendo em minha vida. Eu lhe peço, meu Pai, a cada um, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu lhe peço também, meu Pai, pela Érica, pelo Raílson, a família dos dois que vem vindo crescendo aí. Vem vindo um bebezinho aí, pastor. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãos. Peço oração a todos por a minha família e por mim, que estou com dengue. Peço aos irmãos que abençoe eu e minha mulher, que minha família está crescendo, que está vindo um bebezinho para nós, que possa vir com bastante saúde. Quão maravilhoso é poder, ouvir a saudação de tantos irmãos amados, queridos. Outros mais também participarão nos próximos cultos. Mas eu gostaria de enfatizar, de registrar a nossa alegria em saber que a Érica e o Raílson estão esperando um bebê. Que bênção, que alegria para a nossa igreja. Nossa igreja tem sido abençoada nesse tempo, hein? Quantas crianças estão nascendo e quanta alegria enche o nosso coração, não é? Que Deus abençoe Raílson, Érica, que essa criança possa ser motivo de muita alegria para vocês e também para nós aqui nesta igreja. Que bom ver o nosso irmão Major, a nossa irmã Beatriz, né? São os irmãos da ala dos mais experientes. Que alegria! Se Deus quiser, em breve estaremos todos aqui reunidos para nos abraçar e para celebrar, a nossa unidade, a unidade da nossa igreja. Meus queridos, vamos para a meditação desta noite. Eu já anunciei o tema, Uma história de reconstrução. E é uma história linda que eu quero compartilhar com você, que está lá no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, versículos 5, 6 e 11. E depois nós vamos saltar lá para o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E disse:
Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Agora lá no capítulo 8, versículo 1 a 12, diz assim: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abriu ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Senhor, a Tua palavra foi lida neste momento, e meu pedido é que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos faça entender a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, numa matéria publicada em 2017, pelo site Gospel Prime, você pode ver aí a capa da matéria, a missionária sul-coreana Yeon Hee-son conta que seu país, devastado na Guerra da Coreia, conseguiu se reconstruir graças aos cristãos. Veja o que ela conta no seu testemunho, acompanhe comigo. Dos anos 60, após a Guerra da Coreia, éramos o 4º país mais pobre do mundo, com apenas 3% de cristãos. Me lembro que eu ia com a minha mãe na feira e na minha frente aconteciam assaltos. E isso ocorria nos ônibus, nas ruas, nas feiras, casas eram invadidas. A Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria.
80% da nação vivia em situação de pobreza extrema. Tudo estava destruído, sem trabalho, sem comida. Essa pobreza gerava na população revolta e a revolta produzia mais violência. Então, os 3% de cristãos começaram a acordar 4h30 da manhã e seguir para suas igrejas a fim de orar pela nação. E ela acrescenta: porque sabemos que, como cristãos, temos autoridade sobre a nação. A gente não pode só ficar culpando os políticos. A Bíblia fala que devemos orar por eles, mesmo que eles sejam incrédulos. Nós temos a autoridade na boca para dar discernimento a eles e termos um país calmo, com paz social, afirma essa missionária. Hoje, a Coreia do Sul é um país super desenvolvido, com maior número de igrejas no mundo. É o segundo país com maior número de missionários enviados a todos os continentes. E mantém a prática de todos os dias acordarem 4h30 da manhã, irem à igreja para o culto da madrugada, que após 30 minutos de pregação, dedica-se de 1 a 2 horas de oração. Através do testemunho dessa missionária, da Young Hee-song, nós aprendemos que o povo sul-coreano buscou ao Senhor, trabalhou e viu grande restauração. Essa história que nós acabamos de conhecer da Coreia do Sul me parece uma versão moderna dessa história da Bíblia, a história que envolve Neemias, Esdras e o povo. Meus queridos, essa história remonta ao povo de Israel que recebeu por herança Canaã, a terra da promessa, como em algumas outras mensagens nós estudamos sobre a peregrinação. E ao chegar naquela terra, Deus deu a lei. E essa lei deveria ser cumprida, deveria ser obedecida. E a promessa de Deus é que, enquanto fossem obedientes, Deus os preservaria ali naquela terra. Mas se aquele povo se esquecesse da lei do Senhor e começassem a adorar os deuses estranhos daqueles povos que habitavam aquela terra, então Deus permitiria que o seu povo, mais uma vez, fosse levado cativo e servisse de escravos a outras nações. E conta-nos a história bíblica que o reino do norte, o reino de Judá, quando foi o século 8 a.C., essa nação, esse povo foi invadido pelos assírios e completamente destruídos. Eles foram espalhados pela terra. E quando chegou o século 6 a.C., o Império Babilônico, um império extremamente forte e perverso, entrou em Judá, destruiu Jerusalém e levou o povo de Deus cativo. Quando o Império Babilônico caiu, quem assumiu foi o Império Persa, mas igualmente o povo de Deus continuou, ainda durante 70 anos o seu povo ficou ali exilado, cativo. Neemias, então, aparece nessa história como o princípio, primeiro libertador deste povo, quase que um novo Moisés, porque ele recebe de Anani, seu irmão, o relatório de como estava Jerusalém. Ele faz questão de perguntar para o seu irmão como está Jerusalém e aqueles que lá acabaram ficando. E ele diz que o povo estava ali em grande desolação. A cidade tinha os muros caídos, as portas queimadas, e isso significava que aquela cidade estava desprotegida, que não havia possibilidade das pessoas que lá residiam reconstruir suas vidas, porque simplesmente estavam à mercê de salteadores e de qualquer coisa desse tipo. Então, quando Neemias recebe esse relatório, diz a Bíblia que ele chora, e ele chora muito, ele chora durante meses, e ora, e busca o Senhor. Essa história é a história que eu quero compartilhar com você. A história de reconstrução, uma linda história de reconstrução. E o primeiro personagem especial aí é Neemias. E Neemias nos aponta um caminho para essa restauração. Neemias busca a Deus, busca a ação divina. Nos versículos 5, 6 e 11, se nós observarmos, é uma oração. Neemias está dizendo assim: ó Senhor, Deus dos céus, tem misericórdia de nós. Durante 4 meses, Neemias ora, jejua e chora na presença de Deus. Ele busca socorro no Senhor,
porque ele estava na condição de copeiro do rei. Era um cargo de confiança, afinal de contas ele servia à mesa do rei. Mas ele ainda estava ali na condição de um tipo de escravo, né? Não era um homem absolutamente livre para poder tomar sua própria decisão e voltar para reconstruir Jerusalém. Mas ele ora, ele busca a Deus para que o Senhor, de alguma maneira, pudesse abrir uma oportunidade. E um belo dia, Neemias estava servindo à mesa do rei, e o rei percebeu que no semblante de Neemias havia tristeza. A começar, isso seria um grande perigo para Neemias, porque aqueles que serviam o rei não poderiam ficar tristes na sua presença. Isso poderia acarretar até uma pena de morte. Mas como Deus estava com Neemias, o rei pergunta: Neemias, por que você está triste? E então ele faz uma oração rápida, dizendo assim: Senhor, me ajuda aqui agora, que eu tenha a palavra certa. E aí então ele diz: Rei, como eu poderia estar feliz se a cidade dos meus pais, se a cidade do meu antepassado está destruída, está em grande desolação, seus muros estão caídos, suas portas estão queimadas. E então Deus manifesta um grande milagre. A resposta do rei ao que Neemias disse foi: então o que você quer? O que você me pede? O rei escancarou, abriu as portas da esperança para Neemias. E Neemias, como já tinha orado, como ele já tinha buscado a Deus, certamente ele também tinha um plano, porque de pronto ele responde ao rei: Rei, me deixe ir até Jerusalém, me libere por um tempo, me permita ir, me dê recursos para que eu vá. E então, depois de um tempo, depois de reconstruir os muros, eu retorno aqui para a cidade. Mas diz a Bíblia que o rei foi tão benevolente que o rei cedeu, liberou Neemias pelo tempo que ele precisasse. Não só isso, mas deu materiais para que os muros fossem reconstruídos e deu ordem a uma guarda que o acompanhasse para que ele fosse em segurança até a cidade de Jerusalém. Lógico que nem tudo são flores. Quando Neemias chega até lá, ele junta as pessoas para a reconstrução e alguns inimigos do povo judeu começaram a querer dificultar a obra. Começou com mentiras, com acusações para interromper a construção dos muros e começaram de todas as formas tentar atrapalhar. Mas Deus deu sabedoria a Neemias de tal maneira e deu livramento que aquele povo, diz a Bíblia, que numa mão eles seguravam a ferramenta do trabalho, na outra mão eles seguravam a espada, dividiam turnos e trabalhavam de dia e de noite na reconstrução dos muros. E foi um lindo trabalho de cooperação, porque ele conseguiu juntar várias famílias de várias tribos e assim fazer com que o muro fosse reconstruído. E a Bíblia diz que em 50 dias Deus deu vitória e de uma maneira extraordinária os muros da cidade puderam ser reconstruídos. E quando eu falo muro, não é qualquer muro. Era um muro que alguns especialistas vão dizer que tinha mais de 1 metro de largura. Então era realmente uma fortificação de proteção da cidade de Jerusalém. Nesse caminho de restauração, eu vejo então Neemias buscando o poder de Deus e Deus se manifestou a ele. Mas eu vejo também um segundo personagem que é Esdras. Esdras, lá no capítulo 8, conta-nos que logo após a reconstrução dos muros, Esdras traz o povo à sua tarefa. O que quer dizer isso? No caminho dessa reconstrução, nós vemos Neemias buscando o favor de Deus e Deus trabalha em favor do seu povo. Mas agora que Deus trabalhou em favor do seu povo, a gente pode ver também o povo agora sendo chamado por Esdras para assumir o seu trabalho, a sua tarefa. E qual era essa tarefa tão importante que agora Esdras está fazendo o povo se lembrar? Vale a pena lembrar que o reino de Judá, tanto o reino de Israel, que era o reino do norte, quanto o reino de Judá, ambos caíram, porque se esqueceram da lei de Deus. Exatamente, eles se esqueceram da palavra de Deus. Isso obviamente significa pecado, e pecado faz separação entre o povo e Deus. Então esse povo, quando abandona a lei, ele simplesmente se distancia de Deus, se distancia da vontade de Deus, do cuidado de Deus. Mas não somente isso, esquecer da lei de Deus também provoca um caos social, porque quando nós nos esquecemos da lei de Deus, nós quebramos princípios muito importantes. Isso é muito importante que a gente pense, especialmente para os nossos dias. Quando nós nos
afastamos da palavra de Deus, primeiramente nós estamos nos afastando do próprio Deus. E isso é terrível. Mas além disso, quando nós quebramos a lei de Deus ou nos afastamos dela, nós estamos caminhando para um caminho de caos. Porque a palavra de Deus não está aí para nos proibir de coisas boas, benéficas para nós. Na verdade, a palavra de Deus está aí para dizer não para aquilo que para nós é um perigo, para aquilo que pode nos fazer entrar num caos existencial. E se olharmos rapidamente para o nosso mundo, vamos encontrar que esse caos está instalado. E se o nosso mundo conhecesse a palavra de Deus, se o nosso mundo se rendesse à autoridade de Deus, não tenha dúvida que nós não estaríamos nesse mundo tão desajustado, com pessoas também tão angustiadas. Meus queridos, então Esdras separa um momento solene. Era hora de festejar, afinal de contas, com os muros reconstruídos na cidade, agora o povo poderia voltar para Jerusalém, poderiam reconstruir suas casas, poderiam habitar com segurança. Agora eles não estariam mais à mercê de qualquer bando que passasse por ali e pudesse assaltar a cidade e coisas do tipo. E veja que, no primeiro momento, na hora da comemoração, eles não se esqueceram do Senhor, como muitas vezes nós fazemos. Na hora da comemoração, na hora do problema, pedimos a Deus, mas na hora da comemoração nos esquecemos dele, né? Aqui eles não fazem isso, pelo contrário. Esdras reúne todo o povo. Diz a Bíblia que todo o povo se reuniu na praça que ficava de frente à porta das águas, e ali diz o texto que todo o povo se ajuntou como um só homem. Olha que coisa extraordinária. Todo o povo, homens, mulheres, crianças, se reuniram ali de uma maneira e havia uma unidade tão grande, um só sentimento de gratidão a Deus, que eles se pareciam um só homem, estavam todos unidos. E diz o texto que Esdras traz para eles o livro da lei do Senhor. O que eles vão fazer logo de início? Vão ouvir novamente a palavra de Deus. Eles estão cientes de que o que fez aquele povo ser espalhado, o que fez com que aquela cidade fosse destruída, foi justamente o fato de se esquecerem da lei. Mas agora eles estão ali para ler o livro da lei. Diz mais que o texto bíblico que ele leu o livro da alva, ou seja, do dia clareando até o meio-dia. Ou seja, esse povo não teve pressa, eles foram lá para ouvir a palavra de Deus e não tiveram pressa. Infelizmente, às vezes a gente tem tanta pressa, né? A gente não tem a paciência de ouvir uma pregação de 30 minutos, não é? A gente tem a paciência de ler a Bíblia e quando faz, a gente faz de maneira desatenta, não é? Talvez quantas distrações já passaram aí na sua mente enquanto você está ouvindo essa pregação? E diz a Bíblia que esse povo ficou de 6 da manhã até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus, todos com os ouvidos atentos. Ou seja, eles estavam ali prestando atenção para poder entender o que Deus estava dizendo. Outro detalhe que aparece nesse texto é que havia ali um púlpito feito de madeira especificamente para aquele momento. Olha, aquele momento não foi um improviso, aquele momento foi planejado. Eles já tinham planejado que, olha, depois dos muros construídos, o nosso primeiro ato vai ser ler a palavra de Deus, prestar um culto a Deus e ouvir a sua voz pela sua palavra. E fizeram até um púlpito de madeira específico para aquele momento. Diz mais o texto que quando Neemias abriu o livro, todo o povo ficou de pé. Sabe o que isso significa? Essas pessoas estavam ali num só coração, reverentemente, com reverência perante a palavra de Deus. Essa palavra deve ser muito considerada. A palavra de Deus, como disse Davi, nós lemos lá no início do culto, ela vale mais do que ouro, do que muito ouro depurado. E diz o texto também que essas pessoas, quando começaram a ouvir a palavra de Deus, elas adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Ou seja, quando nós somos expostos à palavra de Deus, quando esse povo foi exposto à lei de Deus, eles contemplam a grandeza e a santidade do Senhor. E isso faz com que eles se prostrem reverentemente a Deus. E olha que interessante, os versículos 7 e 8 diz assim: o povo estava no seu lugar, e aqueles líderes religiosos, levitas, ensinavam o povo na lei.
E o versículo 8 diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Olha o que está acontecendo aqui. Nesse culto, os levitas estão lendo, juntamente com Esdras, estão lendo a lei de Deus para o povo, e não só liam a lei, mas eles explicavam a lei de uma maneira que todos que estavam ali entendessem. Isso aqui é um dado muito importante. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela deve ser ensinada, ela deve ser entendida racionalmente. Não tanto emocionalmente, também desperta em nós a emoção. Mas a palavra de Deus, ela deve ser estudada, ela deve se prestar atenção nela, ela precisa ser explicada para que as pessoas entendam. Meus queridos, ali o que está acontecendo é um grande avivamento. As pessoas estão retornando às Escrituras. O verdadeiro avivamento nas almas é quando as pessoas retornam às Escrituras Sagradas. E é isso que estava acontecendo aqui neste texto. Depois que o povo foi destruído por causa da sua desobediência, depois que eles entraram num caos absoluto, depois que eles foram dispersos por uma terra estranha, esse povo retornou pedindo perdão a Deus, pedindo que Deus pudesse entrar com seu poder e intervenção. E isso Deus fez, Neemias pediu e o Senhor ouviu, os muros foram reconstruídos. Mas eles não deram só o passo de pedir que Deus fizesse algo, mas eles também assumiram a sua responsabilidade. Eles tomaram postura e foram buscar sabedoria na palavra de Deus. E essa palavra que agora eles ouvem atentamente, que eles escutam o ensino, compreendem, essa palavra que diante dela eles ficam de pé em reverência. Portanto, a partir de uma postura dessa, Deus promove uma grande reconstrução. Deus, a partir desse momento, restaura o povo judeu e restaura de uma forma que esse povo se prepara, depois de alguns séculos, para receber o Messias. Meus queridos, isso daqui é um caminho de restauração. É uma história de restauração, onde Neemias busca pelo poder de Deus e Esdras traz o povo à sua responsabilidade com relação à palavra de Deus. O resultado disso, sabe qual foi o resultado? Dos versículos 9 até o 12, nós vamos perceber que tanto Esdras como os levitas convocam o povo para uma grande festa. O povo reúne, eles dizem assim, hoje não é dia de choro, nós não queremos que vocês chorem, nós queremos hoje alegria, porque é dia consagrado ao Senhor. Vão, comam carnes gordas, bebam bebidas doces, deem para aqueles que não têm nada para comer e vamos fazer uma grande festa, porque hoje é dia consagrado ao Senhor. Isso significa, meus queridos, quando nós buscamos o favor de Deus, quando nós nos rendemos à sua palavra para ouvi-la e compreendê-la e vivê-la, o resultado disso é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Meus irmãos e irmãs, a Coreia do Sul, num estado deplorável de miséria, 3% apenas da população, apenas 3% de cristãos. E esses 3% se dedicaram a buscar a Deus, a orar, a fazer o que Neemias fez, buscar o favor de Deus. Esses 3% também se dedicaram a trabalhar para a transformação da sua nação. E em 50 anos, ou menos que isso, a Coreia do Sul se transformou na potência que é hoje, país de primeiro mundo. O país com maior número de igrejas evangélicas do mundo. Hoje, quase o país que mais exporta missionários para todos os continentes. É uma nação que há poucos anos, há poucas décadas, precisava de ajuda, agora ela ajuda e ora pelo mundo. Alguns pastores do nosso próprio presbitério que foram visitar a Coreia no ano passado, eles voltaram testemunhando que aqueles irmãos oram por nós, que aqueles irmãos choram por nós, pedindo a Deus que promova um grande avivamento no mundo todo, que Deus faça no mundo o que Deus fez ali na Coreia. Meus irmãos, quando eu olho para o que Neemias e Esdras puderam fazer a partir do poder de Deus, eles se dispuseram a buscar a Deus e o seu poder, e se dispuseram a buscar novamente a palavra de Deus em obediência. Isso transformou a tristeza em alegria. Isso transformou a miséria em abundância. Meus queridos, e na sua vida, o que precisa ser reconstruído?
Como é que está o seu casamento? Como está a criação dos seus filhos? Que lugar a palavra de Deus ocupa dentro do seu coração? Não se esqueça que a destruição do povo de Judá foi porque esqueceram dos mandamentos de Deus. Talvez a ruína da nossa família, a ruína do nosso trabalho, a ruína das nossas finanças, a nossa ruína emocional, a nossa ruína espiritual, seja porque nós esquecemos dessa palavra. Porque aqui nessa palavra nós temos instrução para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para sermos bons pais, para sermos bons filhos, para sermos bons patrões, bons empregados, para saber administrar o nosso próprio dinheiro, para lidar com dias de provação como nós estamos vivendo. Essa palavra nos ensina, dá conselho para lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Essa palavra nos ensina como nos relacionar com Deus e ter saúde espiritual. A grande questão é o seguinte: será que nós estamos na miséria em que nos encontramos porque nós esquecemos a palavra de Deus? Meus queridos, eu convido vocês nesta hora a buscar o Senhor. E nós precisamos buscar a Deus, porque Deus precisa promover em nós um avivamento. Mas entenda uma coisa, nós vamos buscar o poder de Deus e Ele vai fazer a parte dele. Mas a parte de ouvir a palavra e viver a palavra, essa é uma responsabilidade nossa. Eu percebo às vezes que nós pedimos que Deus entre com providência na nossa vida, mas nós fazemos isso aqui, ó. Nós cruzamos os braços, nós esperamos cair do céu, nós esperamos um milagre. E o grande milagre é nós nos voltarmos para Deus e assumirmos novamente a nossa postura de cristãos, de seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus, que pensam como Jesus, que sentem como Jesus e que praticam, que vivem como Jesus viveu. Como você tem vivido as suas decisões, suas escolhas, o caminho por onde você vai? Jesus também teria as mesmas decisões? Jesus se comportaria da mesma maneira? Jesus viveria a mesma vida que você está vivendo? Se a sua resposta é não, então muito provavelmente você está ignorando, se esquecendo da palavra de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós nos enganamos quando nós conhecemos a palavra e não praticamos, porque a gente acha que Deus tem compromisso com a gente. Se nós não temos compromisso com a palavra de Deus, Ele também não tem com a gente. Então, promova um avivamento na sua vida, e o avivamento é o retorno às Escrituras. Se volte para a palavra de Deus, para compreender e para viver essa palavra. O resultado disso, de buscar o poder de Deus, de buscar compromisso na palavra, é a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje o nosso mundo precisa disso mais do que nunca. Quando nós olhamos para o caos social que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para a corrupção, para o egoísmo das nossas lideranças políticas, quando nós olhamos o tempo tenebroso que nós estamos vivendo, mais do que nunca é hora de reconstrução. É hora de vivermos uma linda história de reconstrução, como Deus fez em Jerusalém através de Neemias e Esdras, como Deus fez na Coreia do Sul através daqueles 3% de cristãos. Deus pode fazer isso hoje, porque Ele é o mesmo Deus de Neemias, Ele é o mesmo Deus de Esdras, é o mesmo Deus dos nossos irmãos sul-coreanos. Esse Deus é o seu Deus, é o meu Deus. A palavra é a mesma palavra, essa mesma palavra foi lida para aquele povo, essa mesma palavra norteia os nossos irmãos sul-coreanos. Essa mesma palavra é aquela que tem o poder para transformar, poder de transformar você, o poder para transformar o seu contexto, poder para transformar o que está dentro e tudo o que está ao nosso redor. Você crê nisso? Você crê nisso? Então vamos pedir a Deus que Ele nos renove nessa hora, pela sua palavra e pelo seu poder. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração.
Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra tão desafiadora para nós. Hoje, ó Deus querido, nós queremos viver este avivamento, esse retorno às Escrituras. Nós queremos, ó Deus, viver essa reconstrução. Deus, nós confessamos que a nossa vida em muitos aspectos está em ruínas. Ó Deus, quando nós olhamos no espelho, nós temos consciência de quão frágeis, quebrados e moídos nós estamos. Muito provavelmente iguais a Jerusalém, com os muros caídos e com as portas queimadas. Mas eu quero pedir, Senhor Jesus, renova-nos nesta hora. Ó Senhor Jesus, que o Teu poder se manifeste sobre nós. E esse poder nos leve, ó Deus querido, a um reavivamento pela palavra. Nos leve, ó Deus, a uma reconstrução a partir da Sagrada Escritura, ó Deus. Pai, nos ajude a ter mais compromisso com o Senhor pela Tua palavra. Senhor, nos ajude a ler essa palavra e meditar nela todos os dias. Que essa Bíblia, ó Deus, não seja esquecida num canto da nossa casa. Pelo contrário, Senhor, que assim como nós nos empenhamos, nos dedicamos em tantas coisas, nós agora também possamos nos dedicar e, acima de tudo, dedicar a Tua palavra, a entendê-la, a compreendê-la e a vivê-la. Ó meu Deus, nos reconstrua nesta hora, mas não nos reconstrua de uma maneira passiva. O nosso pedido é que o Senhor, sim, nos dê o poder e nós nos reconstruamos, ó Deus, com uma atitude ativa, corajosa, determinada de caminharmos agora com toda a ousadia, com toda a intrepidez na Tua palavra. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe nesta hora a vida de cada pessoa que está aí assistindo a este culto e participando dele. Que o Senhor promova um verdadeiro avivamento nesses dias. Eu não tenho dúvida, ó Deus, que o caos precede, ó Deus querido, aquilo que o Senhor quer fazer. Eu tenho certeza que tudo que está acontecendo nas nossas vidas nesses dias, que parece que está só piorando, ó Deus, eu tenho certeza que isso é a Tua mão poderosa, ligando uma grande buzina na nossa cabeça, para que a gente entenda que o tempo é hoje, que é agora o tempo da transformação, o tempo do avivamento, o tempo da nova vida em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe as famílias, abençoe os trabalhos, abençoe esta nossa semana. Eu te peço em nome de Jesus. E Pai, eu abençoo o Teu povo nesta hora. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e promova uma reconstrução, um verdadeiro avivamento hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Meu querido e minha querida, que Deus te abençoe e que a sua história, a partir de agora, seja uma verdadeira história de reconstrução. Eu tenho uns avisos rápidos para passar. Eu peço, acima de tudo, que você compartilhe essa mensagem. Tem tantas pessoas precisando de uma reconstrução de vida. Compartilhe este culto, compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus, tá bom? Também peço que você nos siga nas nossas páginas, que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Com 1000 inscritos, nós vamos melhorar muito as nossas transmissões. Então nos ajude, compartilhe o nosso canal para as pessoas curtirem também. Todos os dias, meio-dia, nós estamos em oração. A igreja, todo dia, meio-dia, se reúne num lugar chamado oração e você também é nosso convidado para orar juntos. Quarta-feira nós vamos ter a transmissão ao vivo do encontro. Não perca, Deus tem nos abençoado muito com boas mensagens, com um momento maravilhoso de comunhão pela internet, mas tem sido profundo e abençoador. Então, quarta-feira, 19 horas, a live do encontro. Também quero lembrar que tem atendimento pastoral aqui na igreja de 9 ao meio-dia e de 2 às 5, de terça a sábado. Passe aqui, vamos tomar um café, vamos bater um papo. E você, irmão dizimista e ofertante, não se esqueça, precisamos da sua parceria e da sua generosidade nesses dias de tribulação. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.